Muito bom dia a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ao tempo em que passa a palavra a coordenação do plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Área do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros e conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi feita em primeira leitura de proposta de resolução administrativa que trata da segurança corporativa de segurança da informação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em seguida, passou-se a ordem do dia, com a inversão de pauta em razão do compromisso externo. Relator conselheiro Otávio Lessa, de Geraldo Santos, TC 6201-2012, prestação de contas de gestão, retirado de pauta. Em seguida, foi apresentada a proposta de termo de ajustamento de gestão elaborada, sendo esta aprovada. Neste momento, o corregedor, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, assume a presidência em exercício, dando continuidade à ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 623-2026, representação, retirado de pauta. TC 4045-2026, TC 23736-2023, TC 3396-2025 e TC 2400-2024, todos que tratam de representação, acórdãos aprovados. E TC 8019-2023, recurso de reconsideração, acórdão aprovado. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 4508-2021, representação, acórdão aprovado. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 4588-2023, representação, acórdão aprovado. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 1235-2026, consulta, proposta de decisão aprovada. Neste momento, a conselheira Rosa Albuquerque assumiu a presidência em exercício. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 17199-2025 e TC 15027-2025. Representação, ambos relatados em conjunto. Acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, a excelentíssima senhora presidente em exercício encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Coloco a ata em discussão e votação. Bom dia, conselheira. Conselheira Rosa, com Vossa Excelência, de acordo? Acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide, como vota? De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheira Renata. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Bruno. De acordo, presidente. Aprovada. Nós teríamos também a leitura da segunda leitura, não é isso? De uma proposta de normatização. Eu vou passar novamente a palavra à coordenação do plenário.
Proposta de resolução administrativa de iniciativa da Presidência institui a política corporativa de segurança da informação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em segunda leitura. Eu queria facultar agora a palavra a Vossas Excelências, para quem dela queira fazer uso. Conselheiro Anselmo. E entrar na pauta do dia, acho que até hoje, por um problema de publicação, não haveria pauta. Mas eu queria informar Vossa Excelência que trago em banca um processo para que nós deliberemos a respeito, a respeito de uma pretensa representação, denúncia, no qual na semana passada nós, de forma monocrática, concedemos uma cautelar. E como não houve tempo hábil para nós pautarmos, estou aqui adotando a praxe de trazer em banca, colocando Vossas Excelências na parte da situação, para assim deliberarmos a respeito, senhor presidente. Seria qual processo, Excelência? Seria o processo Excelência 6571 de 2026. Seria com relação, sendo jurisdicionado, o consórcio intermunicipal de Sertão Alagoano, CONISA. Então eu vou passar ao horário do expediente. Eu vou primeiro consultar a conselheira Rosa se ela tem algum processo adiado na emenda, né? Não. Não, né? Conselheira Maria Cleide, tem algum processo? Não. Também não. Então, conselheiro Anselmo, com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu trago, como já declinei anteriormente, o processo 6571 de 2026. É uma comunicação com matizes, né, de representação, denúncia, envolvendo o CONISA, que é o Consórcio Intermunicipal do Sertão Alagoano. Representação com pedido cautelar, protocolada neste tribunal em 22 de abril. Eu vou ler para deixar Vossa Excelência mais inteirada da situação. Eu nem gosto de fazer muito isso, mas por uma questão de, como Vossas Excelências não tiveram tempo de se preparar previamente a respeito, eu vou fazer essa leitura, tentando aqui explicar, no caso seja indagado por Vossas Excelências. Representação com pedido cautelar, protocolado em 22 de abril deste ano. Autuada, e vai errar uma queixa nossa, senhor presidente, acho que o senhor também concordaria comigo, protocolado em 22 de abril, mas só autuada em 27 de abril. Então passamos aí, excelência, cerca de 5 dias do processo sem a movimentação, cuja sessão seria dia 29. Então poderíamos ter, né, tomado providências, né, anteriormente à realização do certame e distribuída nessa mesma data por meio de Sertão Eletrônico, distribuição 287/2026. Promovida pela empresa Azevedo e Freitas Comércio e Serviço Limitada, CNPJ tal, por intermédio de sua representante. Em face de edital lançado pelo Consórcio Intermunicipal do Sertão Alagoano, CONISA, que tem como presidente Osineide Barbosa de Araújo Camilo e como agente de contratações a pregoeira Lidiane Pereira do Nascimento, referente ao pregão eletrônico número 90.007 de 2026, com sessão pública prevista para o dia 29 de abril, às 14 horas. Sob a alegação de suposta restrição à ampla competitividade pela aglutinação de itens de fabricação diversa entre si, com a adoção de critério de menor preço por lote e da inserção de especificações de cunho direcionadoras e excessivas, no valor aqui máximo estimado de cerca de 93 milhões de reais. Os autos também foram encaminhados nesta mesma data, dia 27, ao Ministério Público, e por meio do parecer 1926, entendeu que a representação, eu vou aqui passar por cima do Dr. Ricardo, para pronunciar a respeito,
entendeu também que o processo com os dados nele contidos reuniam condições para que esse tribunal tomasse uma providência célere. O objeto do pregão é a seleção de proposta mais vantajosa para a futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de programas de modernização social e cultural destinados aos municípios consociados ao CONISA. Pelo critério de julgamento menor preço por lote, em sistema de registro de preço, de acordo com o edital constante. Então, em 29 de abril de 2026, através de decisão monocrática de número 50/2026, publicada também nessa mesma data, deferiu-se a cautelar, suspendendo os procedimentos do pregão no estado em que se encontrasse, inclusive para os desdobramentos consequentes, dando-se ciência aos interessados. Excelência, doutor Ricardo, eu vou pedir, Vênia, para adiantar aqui, Vossa Excelência, ao final também inteirado se manifesta a respeito, teria problema? Tá. Então, Excelência, na verdade, eu peço para aqui, com autorização de Vossas Excelências, a competência do tribunal parece-me que clara, e quanto à questão da admissibilidade, assim, superficialmente, é um jurisdicionado Tribunal de Contas, praticando um procedimento em que envolve vários atos de gestão, e ambos sujeitos à atuação do Tribunal de Contas, tendo em vista, inclusive, a eventual utilização de recursos de origem, isso aqui, para deixar bem genérico, estadual / municipal a respeito. Então, com relação à competência e à admissibilidade, acredito que não restaria dúvida que o tribunal poderia atuar a respeito. Quanto às questões metodológicas, práticas, a representação ela veio redigida da forma em que está disposta no normativo, especialmente nossa lei orgânica, a habilitação daqueles que também atuam em nome da representante, fazendo referência a atos praticados por gestores submetidos à jurisdição da Corte de Contas, e, na verdade, a representante alega, por assim dizer, que a exigência de fornecimento em um mesmo lote de itens diferentes, naturezas e fabricantes, imporia aos licitantes a apresentação de proposta para todos os produtos listados no edital, e que tal exigência, segundo a representante, restringiria a participação de empresas especializadas em determinado segmento mercadológico, direcionando a contratação, segundo seus termos, para um número limitado de fornecedores capazes de atender à diversidade do produto exigida. Também a lei representante que o critério de julgamento adotado, tipo menor preço por lote, seria equivocado, considerando que foram incluídos no lote itens com composições diferentes, com finalidade, características e métodos de comercialização também diferentes em seus termos. O termo de referência demonstra que a contratação reúne em uma mesma solução livros, materiais pedagógicos, conteúdo digital, recursos em libras, brinquedos pedagógicos, laboratórios de matemática, materiais de apoio de aluno e do professor, kits educacionais, armários, notebooks, softwares e estrutura de projetos para a primeira infância. Trata-se de objeto manifestamente heterogêneo, com componentes editoriais, pedagógicos, tecnológicos, mobiliários e laboratoriais. O estudo técnico preliminar, o ETP, tenta justificar a opção por lotes com base apenas em economicidade, controle e gestão. Muito semelhante àquela questão dos kits, em que, mesmo sendo a praxe, a contratação dividida por objeto de semelhança, de produção, de material, finalidade,
o município e os consórcios em nome de fazer-se um kit com aquilo, justificaria essa aglomeração. Num primeiro momento, eu aqui reputo importante falar, também teria essa compreensão que facilitaria a distribuição. Mas depois foi verificado que, na prática, não era o que estava se dando. E mesmo a junção em lotes, lá quando entregue material, era dificultosa. E nem sempre, acredito eu, que com as diretrizes da contratação mais vantajosa para a administração pública, ainda mais se considerarmos um consórcio em que vários municípios estão aí para oferir os serviços e os bens advindos desse procedimento. Mas não apresenta estudo técnico robusto que demonstre a inviabilidade do parcelamento material do objeto, nem efetiva interdependência técnica entre todos os componentes agrupados. Ao contrário, a própria narrativa evidencia a reunião de frentes distintas em soluções integradas, favorecendo empresas, segundo os termos da representante, verticalizadas ou previamente estruturadas nesse exato modelo. Esse agrupamento excessivo restringe a competição, dificulta a participação de empresas especializadas por segmento e compromete o parcelamento do objeto como diretriz para ampliação da disputa e obtenção da proposta mais vantajosa. O vício se agrava porque a minuta da ata admite, em tese, contratação parcial de itens do grupo, desde que haja pesquisa de mercado, que demonstre que a suposta unidade técnica do lote não seria absoluta, enfraquecendo ainda mais a justificativa inicial do agrupamento. A ausência de divisibilidade do objeto impossibilitaria a participação de mais licitantes ao certame, em tese, podendo afetar a competitividade e, ao final, de fato, pelo menos nesse juízo primário, inicial, de valor, a proposta mais vantajosa para a administração pública. Aduziu também outras ilegalidades e inconsistências, tais quais exigência excessiva de garantia de propostas, restrição à competitividade pela vedação absoluta de subcontratação, pesquisa de preços e estimativas de valor sem transparência metodológica suficiente. Objeto de citado aqui acaba por envolver também o que eu já dispus aqui, seria descrito de forma genérica, ampla, juridicamente imprecisa, exigência indireta de experiência prévia específica, fora da fase adequada, classificação indevida do objeto como bem comum, apesar da complexidade técnica, pedagógica e tecnológica, matriz de risco insuficiente, genérica e desconectada da realidade da contratação, minuta do contrato excessivamente genérica e não apropriada àquele objeto ou àqueles objetos, ausência de governança contratual específica para dimensão pedagógica e tecnológica do objeto. A minuta da ata de registro de preços ampliaria o risco sistêmico do certame por permitir adesões e remanejamentos sobre o objeto, nos seus termos já problemáticos, já complexos, e impropriedades formais, reaproveitamento indevido de minutas e trechos padronizados. É aquela situação em que a minuta foi uma minuta genérica, não dirigida propriamente para aquela contratação em especial. Conclui o seu pedido, doutor Ricardo, pelo recebimento da presente representação, bem como seja atribuído efeito suspensivo e, ao final, seu acolhimento para rever os atos da entidade, como possibilita a lei, a fim de retificar de forma assim apontada o texto do edital do pregão eletrônico e anexo. Senhor presidente, esse seria o nosso relatório. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhor relator, senhores e senhoras conselheiros, conselheiras, nos autos houve manifestação do colega procurador-geral, por meio do parecer 19 de 2026, em que ele relata a ocorrência de um pregão pelo consórcio
intermunicipal, vários pontos foram trazidos em relação a possíveis irregularidades pelo Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas, o CONISA, na contratação de uma empresa para o fornecimento de programas de modernização social e cultural. Eu não vou me ater aos detalhes da representação, mas na análise do colega, especificamente em relação à presença ou não dos requisitos necessários para o conhecimento da representação no âmbito desta corte. Inicialmente, o colega menciona que não localizou no site oficial da entidade nenhuma referência à licitação. E eu, de fato, agora há pouco estava entrando no portal para verificar se havia sido feita essa publicidade e não consta. Assim como também não consta a divulgação de outros elementos, como dos próprios atos constitutivos do consórcio, que é muito importante para que a gente saiba até mesmo o seu objeto e seu funcionamento. Eu até acrescentaria à manifestação do colega esse ponto. Eu acredito que é importante que haja uma comunicação à diretoria competente nos termos da resolução normativa número 1 de 2024, que trata dos portais da transparência. Então, acredito que não impede que seja dado ciência, porque como o tribunal já faz essa fiscalização corriqueiramente, para que também o faça em relação à CONISA, que pelos editais que vi teria natureza autárquica, direito público, embora seja uma entidade intermunicipal. No entanto, ela fez a publicação no Portal Nacional de Compras Públicas, né, o que não afasta, naturalmente, a obrigatoriedade de cumprir com as obrigações relacionadas à Lei de Acesso à Informação e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à análise do tema específico desta representação, o colega aponta que haveria indícios quanto à aglutinação indevida de objetos, como foi mencionado pelo eminente relator. De fato, analisando o edital, numa análise perfunctória, né, natural da sede cautelar, entendeu o colega um potencial restritivo à competitividade, pela qual demandam a apuração por esta Corte de Contas. Ele menciona a regra geral, que é o parcelamento do objeto, nos termos do 40, parágrafo 2º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, entende que reunir o objeto consistente em livros, softwares, mobiliário, materiais pedagógicos, seria um objeto, portanto, heterogêneo, demandaria uma justificativa técnica detalhada, e isso não estaria presente. Além disso, a exigência indireta de experiência prévia na fase de amostras, também, na visão do colega, feriria o artigo 67 da Lei de Licitações, restringindo, porque deveria se restringir apenas a atestados e critérios objetivos. Também entende que a matriz de risco seria insuficiente, violando o artigo 22 da Lei de Licitações. Então, com base nos indícios em relação a esses normativos mencionados, que, obviamente, se inserem no âmbito de atuação deste tribunal, o colega entendeu que estão previstos os requisitos para a admissibilidade desta representação, sendo necessário, portanto, o aprofundamento da instrução. Em sede cautelar, o colega também se manifestou pelo deferimento da medida, tendo em vista que esses indícios de legalidade também estariam acompanhados de um fundado receio de lesão ao erário. Diante disso, e também pelo fato de que estaria agendado para o dia 29 passado, já a sessão pública de abertura das propostas, ele entendeu que o deferimento da cautelar seria uma medida necessária no sentido de conter o risco. Então, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Então, diante do exposto, senhor presidente, eu reitero aqui a manifestação do colega no sentido da admissibilidade da representação, deferimento da cautelar, citação do presidente do consórcio para prestar informações e acrescento aqui, oralmente, o nosso entendimento também de que seja feita a comunicação à diretoria competente, creio que seria a Defasenf, para que insira no âmbito da sua fiscalização, nos termos da Resolução 1 de 2024, a avaliação do portal da transparência do referido consórcio. É o parecer, senhor presidente. A palavra é relator. Excelências, tendo em vista que nós temos vários precedentes a respeito da situação, como foi dito, houve uma cautelar deferida por nós para suspender a realização do certame no estado em que se encontrasse, dentre outros, especialmente
por vislumbrarmos aí uma ofensa direta à Lei 14.133 de 2021, especificamente o artigo 40, inciso 5º, letra B, onde trata da questão principiológica da própria lei, que é justamente, permitam-me ler aqui, do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, o que aparentemente nós também não vislumbramos na procedimento abarcado. A justificativa de economicidade e facilitação de fiscalização, já deixamos de lado já alguns processos, alguns procedimentos do tribunal nesse sentido. Então, Excelência, verificado que haveria as condições necessárias para a concessão da cautelar, esta foi concedida, e eu estou trazendo aqui o processo, qualquer dúvida eu posso aqui responder a Vossa Excelência, para que Vossas Excelências, entendendo, confirmem a cautelar e, já aproveitando como é praxe, também façamos o acolhimento, o recebimento dessa representação em desfavor do consórcio, na figura do seu presidente e de sua agente de contratação, que devem ser cientificados a respeito, e aquelas demais providências de praxe, esgotado aquele prazo para manifestação, para a atuação da diretoria competente e que a atuação do tribunal se dê da forma mais possível, para que esse procedimento ele não fique suspenso sem uma providência efetiva do tribunal, ou de continuidade com alguma contribuição do tribunal quanto a provável, não sei se faz configurar, ajuste do edital para que a efetiva vantajosidade da contratação ela possa ser assegurada para a administração pública. Então, é esse, senhor presidente, o meu voto em termos gerais. Coloco a matéria em discussão. Eu só, conselheiro Anselmo, só uma dúvida aqui quanto qual seria o objeto do... Especificamente, eu cheguei a visualizar. Seria também para a primeira infância, não é isso? Relativo à primeira infância. Mas seria a contratação de diversos itens. Se Vossa Excelência quiser, eu posso ler o cabeçalho de cada lote, acho que fica mais fácil para todos nós visualizarmos. É melhor. Ótimo. Seria, Excelências, por exemplo, lote 1, Programa Educacional da Inclusão Social. Em termos amplos, né? Armário, composto de armário em aço com portas e rodinhas, livros, conteúdo digital em libras. E para deficientes auditivos, mais brinquedos pedagógicos. Armários e livros? Armários em aço com portas e rodinhas. Aí num lote só, tá? Um lote só. Aí vem livros, mas conteúdo digital em libras. Lote 2, Excelência. Programa Educacional também de Inclusão Social. Programa Educacional Atenta da Cultura Infantil. Aí um projeto para crianças e estudantes de 1 a 5 anos com espaço itinerante para a realização de eventos culturais. Livros, tapete em vinil, playground, kit com jogos educativos, puffs, gangorra jacaré, conjunto de mesas e cadeiras infantis, conjunto de mesa e cadeira adulto e baús para condicionar as obras literárias, de acordo com o descritivo no anexo termo de referência. Lote 3.
Laboratório de Matemática, Fundamental 1, Fundamental 2, lote 5, em termos genéticos, Programa Educacional, Primeira Infância. Então, isso, excelências, nesses lotes, a gente verifica que aí tem itens que, pela sua composição, produção e finalidade, aparentemente, se deixados, isso tudo em juízo hipotético, o tribunal vai debruçar a respeito. Isso hipotético, a contratação mais vantajosa para a administração, se magistratantes participassem especificamente para aquele armário de rodinha, acredito que o preço, pela quantidade a ser contratada, com o mesmo preço, acho que conseguimos atender com mais presteza e, quantitativamente falando, os anseios do que se busca no procedimento licitatório. Eu acho que eu estou satisfeito. De um tempo para cá, conselheiro Anselmo, nosso gabinete tem tido um cuidado, né, muito grande com relação a não travar a administração pública, principalmente em políticas públicas tão relevantes, como é, por exemplo, o caso de primeira infância, né? Já tivemos também precedentes no sentido de não conceder cautelar em kits escolares por entender que poderia prejudicar aquela política pública específica. Mas no caso específico aqui, a gente tem realmente aglutinação em um único lote de ramos empresariais distintos, né? Acho que está claro para a gente. Quem vende armário não vende livro, né? É um ramo empresarial completamente distinto. A minha preocupação, portanto, ela ficaria quanto ao período que o processo poderá ficar paralisado em razão da concessão dessa cautelar, que de antemão eu já acompanho o voto de Vossa Excelência, já antecipando o meu voto, mas acrescentaria apenas por preciosismo da minha parte a necessidade da diretoria respeitar o artigo 171, parágrafo 1º, da Lei 14.133, que estabelece o prazo de 25 dias úteis para o encerramento do processo de representação. E no mais, eu estou acompanhando, já antecipando o meu voto, o entendimento de Vossa Excelência. Excelência, permita, realmente 25 dias úteis, se formos calcular, não alcança aquela previsão que nós temos em nossa normatização. Mas aqui indaga Vossa Excelência por uma questão de até a gente afinarmos aqui a orientação. Nós temos que, se o processo não for naquele prazo apreciado, a liminar já cairia automaticamente. Será que a gente adotando esse procedimento... A gente tem dois prazos, né? O orgânico, será que daria mais fôlego para o tribunal? E eu acho, presidente, que nem aquele perigo inverso, ele existe, porque já estamos em maio. A rigor, já era para o período letivo estar transcorrendo. Se o consórcio está se organizando para o ano seguinte, também temos tempo. Então, até para que nós adotemos uma providência a esse respeito. Por isso que eu não coloquei a questão de prazo, vislumbrando que implicitamente, se esse processo ele não for julgado naquele prazo de 180 dias, né, a liminar cai, o procedimento pode transcorrer normalmente. E pode haver um prejuízo para a administração. Eu também me preocupo com isso, porque o tribunal ele atua na última instância. Eu também não sou de conceder cautelar quando tem algum problema interno na administração e contratado. Eu acho que eles devem procurar uma solução, e esta solução ser colocada para o tribunal, o que está dentro dos parâmetros legais, e o tribunal, seu último caso, realmente, até pela própria lei, que ela apregoa isso de forma explícita em seu texto. Encerrada a discussão, coloco em votação. Conselheira Rosa, como vota? Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide, como vota? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Renata também. Acompanho o relator. Conselheiro Bruno também.
Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, proclamo o resultado por unanimidade. Se ratifica a cautelar concedida originariamente pelo relator. E recebendo a representação, senhor Instaurando presidente. como representação. Perfeitamente. Sem mais processo para hoje, excelência. Passo a palavra à conselheira Renata. Sem processo, senhor Sem presidente. processo. Conselheiro Bruno. Sem processo também. Conselheira substituta Ana Raquel. Sem pauta, presidente. Conselheiro substituto Sérgio. Também não tem o processo. Sem para relatar, processo. senhor presidente. Senhores, fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão.